nosso louvor, melhor da nossa adoração. Acolhe aí no teu trono de graça, Pai querido, pois tudo nesta noite é para a honra e glória do teu santo nome. Assim, Pai amado, nos agracia com a tua presença. Senhor, com a manifestação do teu Espírito Santo, com o poder da tua palavra, pois é o que nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A irmã Marina e a irmã Estela, louvando ao Senhor. Roda Maria, na paz do Senhor, amém? Amém. Sim. Espírito, alma e corpo, oferta-te, Senhor, com morte verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a provisão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Dia 7. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lago, da água o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que dois
rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar este amor. Triunfante estou confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler o texto de abertura deste culto. Glória a Jesus. Que se encontra em Marcos, evangelista João Marcos. Glória a Jesus. Da sua Bíblia, no livro escrito pelo evangelista João Marcos, capítulo de número 16. Marcos capítulo 16, versículo de número 15 até o versículo de número 18, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito Deus, Pai das luzes, te exaltamos, meu Senhor, porque a tua palavra é ela quem nos comissiona a fazer a tua vontade, a seguir o caminho, meu Senhor, que tu designou para os discípulos. Aí, meu Senhor, pregando o evangelho a todo aquele que crê, a todo aquele que está apto a ouvir, a todo aquele que necessita, ou seja, toda a vida humana carece de ouvir a tua verdade. Envia-nos, Senhor, prepara o nosso coração, fortalece-nos na força do teu poder, nos dá sabedoria, discernimento, usa da nossa vida por intermédio do Espírito Santo, que possamos, meu Senhor, granjear almas para o teu reino. Senhor da glória, vivemos tempos tão difíceis, onde ganhar uma alma parece impossível, onde trazer alguém à luz do Evangelho é tão complicado, meu Senhor. É o mundo que está aí, é a própria vontade humana, são os ídolos, as dificuldades do tempo presente. Ó Senhor, tudo isto se levanta contra nós que queremos levar, divulgar e propagar o teu Evangelho. Mas nós confiamos, Senhor, que em Ti reside toda a força e poder, que em Ti reside toda a autoridade. Por isso, nesta noite, capacita o Teu povo. Nesta noite, Senhor, derrama poder, unção, abre a porta da palavra, dá poder de convencimento, para que Teus filhos levem o Evangelho àquele que crê, àquele que está ansioso, àquele que não conhece, àquele que está disperso, alheio, aquele que está na sarjeta, aquele que está em casa, aquele que está no hospital, aquele que está encarcerado, a todo aquele que tem ouvido. Ah,
Senhor da glória, capacita-nos, Senhor, pois é vontade Tua que venhamos a este mundo pregar a Tua verdade. Capacita-nos, ó Pai, enche-nos da Tua graça, pois, Senhor, não basta somente a nossa vontade de ir, de pregar é o primeiro passo, mas dependemos e precisamos, Senhor, da Tua autoridade, dependemos e precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo, dependemos e precisamos, ó Pai amado, aleluia, da Tua confirmação. Por isso, Senhor, Paizinho amado, vem sobre nós, derramando, Senhor, da Tua essência, da Tua graça, Pai querido. Ao abrir a nossa boca, Senhor, que não sejam as nossas palavras, mas as Tuas. Ao impormos as mãos, que não sejam nós, Senhor, mas o Teu Espírito Santo. Ao profetizar, que seja a própria Bíblia sendo falada, em nome de Jesus, pois assim nós esperamos e confiamos. Amém e graças a Deus. Vamos ouvir nessa noite a irmã Rita louvando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Jesus. Como é que um salmo para a meditação dos irmãos e a glória do Senhor? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, meu Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixem vacilar os teus pés, aquele que te guarda, não toquejará. Ele, quem não toquejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor não te molestará, nem dia, nem a lua à noite. O Senhor te guarda de todo o mal. Ele guarda a tua alma. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Nós temos que meditar somente no Senhor, né? Porque somente Ele é quem nos guarda, quem nos dá livramento de tudo. E é quem nos dá a nossa salvação, a nossa libertação. Aleluia. E assim vamos para frente, porque só em Deus nós esperamos. Glória a Jesus. E vou louvar o hino para onde a glória do Senhor desapareceu um pouco. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros daqui, onde estão? As mensagens que pregavam, muitos tristes que alegavam, eles também foram embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está
povo for embora para Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus sempre orava, e as crianças que cantavam, elas também foram embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas experimente não vão encontrar. Oh, glória, aleluia, Jesus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Aqui esse hino é a meditação para os desviados, né? E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor, amém? Vamos louvar os 50 do Inário, para a honra e a glória do Senhor. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo em verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, agradecer uma rica oportunidade, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmandade, a irmã Silene toma a oportunidade para louvar o Senhor, amém? Glória a Deus.
Só ver Deus na paz do Senhor, amém? Número 5 da harpa. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com rocha verdadeira, renovação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu e do celar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois deste sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu e do celar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu e do celular. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa noite vamos convidar a irmã Motinha para fazer uma oração, mas uma oração específica, irmãos. Nós, muitas vezes, pensamos em missões e queremos que a missão, ela ocorra mundo afora. E muitas vezes, a necessidade é na nossa casa. A missão tem que ser feita no nosso lar. Tem que começar no meio dos nossos parentes. E você vai orar, glória a Deus, para que Deus abra a porta da palavra na sua casa, para que Deus visite os seus parentes, que Deus lhe use de outras pessoas, que o Evangelho se aproxime do teu lar. A diaconisa Mogi está com a oportunidade de fazer essa oração e você atua intercedendo neste propósito. Aleluia, meu Senhor. Bendito seja o teu nome. Então, da madrugada, na paz do Senhor, amém? Antes de eu orar, irmão, quero louvar um hino junto com a igreja. E peço à igreja que me ajude. Amém. A glória da segunda casa. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida,
esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Então, irmão, nesta noite, vamos exaltar e enaltecer, porque o teu elo com o Senhor não foi quebrado. E o nosso Deus é um Deus para fazer na minha e na sua vida um renovo espiritual. Nosso Deus, irmãos, Ele é poderoso. Então a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então vamos nesta noite glorificar, exaltar, enaltecer, buscar um renovo espiritual para a nossa vida. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai que estás no céu, estamos aqui, Pai, nesta noite para te pedir perdão. Senhor, perdão, Senhor, porque somos tão falhos diante de Ti. Senhor, sabemos que nós deveríamos Te doar mais, Te buscar mais. Oh, Senhor, nos dá um coração renovado. Nos dá um coração, Pai, voltado para o primeiro amor. Que nós venhamos Te glorificar, Te exaltar, Te enaltecer a cada dia, Deus. Para que os nossos filhos venham ver, Senhor amado, o Teu poder na nossa vida. Que os nossos filhos venham ver, Pai, o poder da oração, o poder daquele que Te busca, daquele que Te glorifica, Senhor. Nos dá um coração aquebrantado, Senhor da glória. A palavra diz, Pai, que Jó, quando perdeu tudo, ele se prostrou, Senhor. Ele rasgou as suas vestes e foi Te exaltar, Te glorificar, Senhor. Porque tudo que ele tinha foi Tu que deste, meu Senhor. Nos dá um coração aquebrantado, Pai, nesta noite. Senhor, que nós venhamos Te buscar dia após dia, Pai. Que Tu venha ser a nossa prioridade, meu Senhor da glória. Pai, Senhor, sabemos que muitas vezes nós colocamos outras coisas, Pai amado, como prioridade. Mas que nesta noite, Pai, venha haver um renovo espiritual. E que a glória da segunda casa, meu Senhor, venha ser maior que a primeira, meu Senhor. Pai, nos faz, Pai, digno de Ti. Nos faz, Pai amado, pessoas que tenham coragem de puxar as mangas, meu Senhor, e ir fazer o Teu ide, meu Pai. Que nós venhamos pregar o amor, Senhor. Muitos, meu Pai amado, acham que o amor, meu Senhor da glória, eu tenho que estar em
Senhor da glória. Nos ensina a fazer a tua palavra, meu Pai, como a tua palavra nos ensina. Senhor, que nós venhamos, meu Senhor, levar a tua palavra, meu Senhor. É tantas vidas, meu Senhor, sendo destruídas. É muitos filhos, meu Senhor, é muitas famílias sendo destruídas, meu Senhor, por falta de conhecimento, falta de pessoas, meu Senhor, que vá ali e leve a tua palavra, meu Senhor da glória. A tua palavra, meu Senhor, é dura, meu Senhor, mas sabemos, meu Senhor da glória, que é na tua palavra que as nossas forças, meu Senhor, é renovada. Sabemos, meu Senhor da glória, que quando nós queremos, nós fazemos. Então, Senhor da glória, nesta noite, que tu venha ser a nossa prioridade. Que nós venhamos, meu Senhor, buscar mais, meu Senhor, pelos nossos filhos, pela nossa família, para o nosso parentesco também, Senhor. Eu te apresento os nossos parentescos nas tuas mãos, Senhor. Vai de encontro a cada um deles, meu Senhor. Quebranta aqueles corações duros, meu Senhor. Tira da vida deles aquilo que não te agrada, meu Pai. Mas que eles venham, meu Pai, querer ter um encontro contigo. Senhor, usa de pessoas para levar a tua palavra. Leva pessoas, meu Senhor da glória, capazes, meu Senhor, e que queiram fazer a tua obra, meu Pai. Que nós venhamos ser essa pessoa. Que nós venhamos ser, meu Senhor da glória, essa pessoa que tem amor e que queira, meu Pai amado, um Brasil diferente. Senhor, eu estava olhando na internet, meu Senhor da glória, aquele país lá que teve lá um terremoto, Senhor, são tantas vidas mortas que não tiveram encontro contigo. Eu olhei hoje, Pai, já estava com mais de 1000 pessoas e a previsão é para mais de 10.000. Senhor, toma as famílias delas nas tuas mãos. Sei que elas não conheceram a tua palavra ainda, a maioria delas. Maioria delas, meu Pai amado, não quiseram ter um encontro contigo. Mas que tu venha, meu Senhor, ser sobre aquelas famílias, dar o conforto. Que tu venha consolar, Senhor. Que tu venha tomar cada um deles nas tuas mãos. E eu te glorifico, Senhor, porque eu tenho a minha família do meu lado. E elas, meu Pai amado, já perderam alguns. Então, Senhor, eu sou grata a Ti, porque mesmo eu sendo tão falha, tão cheio de erro, a tua graça ainda é sobre as nossas vidas. Toma os nossos filhos nas tuas mãos. Livra ele, meu Pai amado, de toda cilada do mundo. Todas as coisas, meu Pai, que não te agrada. Afasta deles, meu Senhor, aquilo que vai levar eles, meu Senhor, para o inferno. Mas que eles venham querer, Pai, ter um encontro contigo. Que eles venham reconhecer que tu és Deus sobre as nossas vidas. E aqui desde já, Senhor, fala conosco ainda na palavra, fala conosco ainda no louvor. Em nome de Jesus, sou grata a Ti por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos aí, meus irmãos, a tecnologia para expandir o Evangelho, mas ainda há países onde o governo determina o que é que pode ser assistido, o que é que pode ser visto, e isso dificulta que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Mas a janela está fechando, e no momento em que o Evangelho for pregado a toda criatura, Cristo Jesus voltará. Os sinais naturais já têm se revelado: luas de sangue, eclipses, terremotos, pestes, fome, guerra, tudo isso está diante de nós. É só o princípio das dores, como a palavra já descreve. Então precisamos estar atentos, e se nós amamos a nossa família, pregar para eles ainda mais, com maior urgência, com maior constância, pois Jesus está voltando e é necessário que o homem se arrependa. Vamos ouvir nessa noite também as senhoras louvando e bendizendo o nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O conjunto Voz de Adonai cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus, agradecer mais rica oportunidade, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, a irmã Diana recolhe dízimos e contribuições que trouxemos para a casa do Senhor. Hino de número 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecado, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo
não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Glória a Deus. Amados irmãos, nesse momento nós vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Eu peço que você prepare o seu coração, que você abra atentamente os seus ouvidos e se prepare, glória a Deus, para aquilo que Jesus tem preparado a tua vida. Quero convidar o diácono Hélio para estar ministrando a palavra do Senhor. Peço à igreja que ore, que interceda pelo servo do Senhor, para que Deus fale, glória a Deus, com a noiva do Senhor, de uma maneira abençoada, de uma maneira gloriosa, pois é assim que nós queremos, meus irmãos, que nós entregamos a nossa vida para que Deus fale por intermédio de nós. As crianças vão pregar, vamos orar pelo servo de Deus. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, chegamos ao Teu altar para oferecer sacrifícios de louvor e adoração. Na noite deste dia, Senhor, olha para o Teu Filho, enche ele do Teu Espírito Santo, usa da vida dele com Tua palavra, meu Senhor, que Ele fale aos nossos corações, não aquilo que o nosso ego, que a nossa alma deseja, mas aquilo que necessitamos para estarmos edificados em Ti. Fala conosco, fala com a Tua igreja, pois assim nós cremos, meu Senhor, que nessa noite Teu Filho é canal, é instrumento de Deus para falar com a Tua noiva. Em o nome de Jesus, abençoe ele e a sua família, pois é o que nós pedimos, oramos e já agradecemos. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sem demora, abra vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1, Gálatas. Quantos de vocês encontram aí? Deixa eu dar um recado para vocês, para aqueles que nos assistem. Gente, a gente está nas redes sociais. Compartilhe o Evangelho. Estou tentando fazer uns cortes, até peço permissão à igreja para permitir-me fazer mais cortes para a gente divulgar também o nosso ministério. Espero que você se incomode e que vocês contribuam, compartilhando, principalmente compartilhando para as famílias. Nós sabemos, o Evangelho só pode ser alcançado, a vida eterna através do Evangelho. O livro de Gálatas fica entre Efésios e Coríntios, Novo Testamento, entre Efésios e Coríntios. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja encontrou? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. São os primeiros 5 versículos. Nós vamos meditar. Gálatas capítulo 1. E por favor, após eu terminar a leitura, você permaneça com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Obrigado. Glória a Deus. A igreja encontrou? Posso mandar brasa? Diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo na Galácia vos saudam. Graça e paz da parte de Deus,
e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual a glória para todos sempre. Amém. Permaneça com a Bíblia aberta. Pode sentar, se acomodar à vontade, eu vou só orar, mas já vou começar a exposição. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Santo, nessa noite eu me ponho, Senhor, aqui diante do Teu povo, ser instrumento nas Tuas mãos. Senhor, que eu possa transmitir, Senhor, as mais verdades, puras verdades das Tuas Escrituras. Aquelas que o Teu apóstolo, Senhor, quis transmitir à igreja de Gálatas e que o Senhor deixou registrado para transmitir às igrejas hoje, a Tua igreja, Senhor, espalhada neste mundo. Senhor, não me deixe falhar nessa missão. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abra o coração daqueles que nos escutam, daqueles que nos assistem, daqueles que nos acompanham. Senhor, porque o Teu Evangelho, ele não é tão agradável, tão palatável quanto nós gostaríamos. Às vezes ele pisa no nosso calo, às vezes ele machuca, é como um sal, antes de sarar, dói. Mas Senhor, mas que o Senhor venha trabalhar através deste ministério. Senhor, através daqueles que pregam, que oram, que cantam, que louvam o Teu nome, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, neste lugar. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, deixa eu me dar uma introdução. Paulo escreve essa carta após ele fazer sua viagem missionária pela Galácia. Mas como os irmãos bem sabem, Paulo era um missionário. E como um apóstolo, ele não ficava em um só lugar. Ele não fazia uma igreja, montava a igreja e ficava. Não, ele ajeitava a igreja, levantava os diáconos, presbíteros e partia para novas missões. Mas em um desses intentos, a igreja de Gálatas, após a partida de Paulo, começa a sofrer investidas dos judaizantes, daqueles que diziam que tinham se convertido a Cristo. Mas só Cristo não era suficiente. Eles pregavam, o judaizante pregava que para os crentes ser salvos Gálatas, teria que observar as leis mosaicas. Exemplo, tinha que prestar culto no sábado, circuncidar, fazer a circuncisão. Sem isso, os Gálatas não era possível ser salvos. Mas Paulo, combatendo os missionários do legalismo, os pregadores da mentira, aqueles pregadores que pervertem o Evangelho, Paulo contenda aos Gálatas que a salvação é somente pela graça, e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o pano de fundo da carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo começa dizendo, no versículo 1 diz assim: a Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Por que Paulo começa assim? Geralmente, quando você observa as outras cartas, Paulo diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, mas ele não defende o seu apostolado. Em Gálatas estava acontecendo algo inesperado, talvez pelo apóstolo. Ele estava sendo acusado de heresia. Paulo estava sendo acusado de ser um mau obreiro da casa de Deus. E Paulo defende o seu apostolado com toda veemência, dizendo que o seu apostolado não foi por homem algum. Paulo não se tornou apóstolo porque ele decidiu ser apóstolo. Paulo não se tornou apóstolo porque alguém chamou ele, o Pedro ou alguém, disse: vem cá, Pedro, vem cá, eu vou te fazer apóstolo. Não, Paulo diz assim: foi o próprio Senhor Jesus Cristo que me chamou. Jesus Cristo me chamou e o Deus Pai aprovou. O Evangelho de Paulo, pregado por Paulo, não foi dado por homem algum, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os irmãos bem sabem, quando Paulo estava perseguindo a igreja, em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus aparece à estrada de Damasco e o chama, e dali para diante ele se converte ao cristianismo. Paulo defende o seu apostolado, porque se o apostolado de Paulo está errado, o seu evangelho também está errado.
Mas Paulo, ele contenta e defende o seu apostolado para que nós cremos que o Evangelho de Jesus Cristo, pregado por ele, é somente pela graça. É somente mediante a graça do Senhor Jesus Cristo que os crentes podem ser salvos. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras, como prega os legalistas. Muitos ramos do cristianismo prega que, assim como os judaizantes, que você pode ser salvo por Jesus Cristo, mas você tem que ir à igreja talvez ao sábado, talvez você tem que fazer certos rituais, talvez você tenha que não comer certo tipo de comida, talvez você tenha que vestir algumas vestes, e Paulo derruba por terra todas essas terras. A salvação é somente mediante a graça de Deus. Glória a Deus. Para que nenhum homem se glorie. É somente pela graça. Então, os irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é somente a salvação dos crentes, é somente pela graça de Deus, mediante a fé. Mas o Evangelho pregado por Paulo tem outra peculiaridade. É um Evangelho que une pessoas. Versículo 2 comigo, por gentileza. Todos os irmãos que estão comigo na Galácia vos salvam. Paulo tinha muitos convertidos, tinha de outras etnias. E nós sabemos, irmão, que nós não somos, às vezes nós nos dividimos por qualquer coisa nós nos dividimos. Nós nos dividimos porque um torce por Corinthians, outro torce por Palmeiras. Nós nos dividimos porque um torce por Fortaleza, outro torce por Ceará. Nós nos dividimos porque um gosta do político A, outro gosta do político B. Nós nos dividimos por eles motivos. Nós nos dividimos pela nacionalidade. Mas no Evangelho de Jesus Cristo não existe diferença. Muitas pessoas se dividem porque uns são negros, outros têm a pele branca, outros se dividem porque são ricos, outros porque são pobres. Mas no Evangelho de Jesus Cristo há uma unidade. No Evangelho de Cristo todas as barreiras são derrubadas. Os muros são arrancados. Porque no Evangelho de Jesus Cristo não tem negro nem branco. No Evangelho de Cristo não tem branco nem preto. Não tem ricos e pobres. Não tem brasileiros e argentinos. No Evangelho de Jesus Cristo não tem aquele que torce para o Ceará, para o Fortaleza. No Evangelho de Jesus Cristo tem apenas um povo, a Igreja de Deus, que Jesus Cristo morreu para salvar dos seus pecados. Aleluia! É verdade. Então, irmão, a gente não pode se dividir. Hoje, existem divisões na igreja porque o cara se acha de uma igreja e o outro é da outra denominação. O povo de Deus é uma igreja só, com placas diferentes. O povo de Deus é um corpo só, como Paulo defende em Éfeso. E Paulo, ele deseja graça e paz da parte de Deus ao povo de Deus. Aleluia. E aqui, essa graça leva a paz de Deus. E essa paz aqui não é a paz de falta de conflito, falta de problema. Essa paz aqui não é a falta de dificuldades na vida. Essa paz aqui é a paz que há naqueles que Jesus Cristo resgatou do pecado. Aqueles que Jesus Cristo reconciliou com o Pai. É o cara que está na maior dificuldade, passando por os maiores problemas na vida, mas ainda assim tem uma paz, aquilo que nós chamamos de paz interior. Essa paz só pode ser possível quando nós somos salvos pelo sangue de Jesus, quando nós somos salvos pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa paz só pode vir quando nós cremos na obra e sacrifício de Jesus. Meus irmãos, aqueles que acham que para ser salvo precisa de fazer alguns rituais, eles não têm paz nos seus corações. Eles sempre estão atemorizados, porque eles nunca têm certeza, e não devem ter mesmo. Mas aqueles que têm a fé, creem na pessoa de Jesus, eles têm paz. Sabe por quê? Porque ele tem certeza da reconciliação com Deus. Então nós podemos ter paz com Deus, porque nós sabemos que Jesus pagou
todas as nossas dívidas. Não, Ele não pagou só um pecado que nós fizemos lá atrás. Jesus não morreu somente pelo pecado de nós ser antes de crente. Não, Ele morreu por todos os pecados. E é por isso que nós temos paz com Deus. Mais na frente, algumas pessoas têm algum problema com a teologia da salvação pela fé, porque elas acham que se a salvação é só pela fé, então nos dá direito à libertinagem. Mais na frente, nos próximos versículos, eu vou explicar por que a salvação é pela fé e não nos dá o direito de praticar a libertinagem. Mas primeiro, versículo 4 comigo, Paulo diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Jesus, a morte de Jesus na cruz não foi um acidente. A morte de Jesus na cruz não foi porque Judas o traiu. A morte de Jesus na cruz não foi porque Pilatos se acovardou. A morte de Jesus na cruz não foi porque os judeus enciumados entregaram a Roma. A morte de Jesus na cruz foi para salvar nós do nosso pecado e do fogo do inferno. Aleluia. Essa é a causa da morte de Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado. Jesus não morreu à toa. Ele morreu com um propósito de salvar os crentes, de salvar-nos do fogo do inferno pelo seu sacrifício. Aqui vou explicar por que a salvação é pela fé. Para Jesus morreu na cruz, para versículo 4, parte dele, para nos livrar do presente século mau. Jesus morreu na cruz, é só porque Jesus morreu na cruz, ele não dá o direito de nós viver no pecado, no adultério, no roubo, no engano, na ilicitude da vida. Não, Jesus morreu para nos salvar do pecado. Jesus não morreu apenas para nos salvar na vida por vir. Ele morreu no presente século agora. O texto diz, Paulo diz o seguinte: no presente século mau. Esse termo aqui não é o mundo, não é o planeta Terra, mas é o modo de nós seres humanos. Nós sabemos desde que Adão caiu, desde que Adão pecou, se rebelou contra Deus, nós vivemos no pecado. O homem se rebelou contra Deus, e o homem, ele tenta tirar Deus do trono e se pôr no trono de Deus. E isso faz com que ele se sinta, talvez às vezes, especial. Mas Paulo, contrariando aqueles judaizantes, achando que para ser salvo precisa fazer alguns rituais, e também Paulo está aqui contrariando os libertinos, porque os libertinos dizem o seguinte: não, Jesus morreu, a salvação é pela fé. Sim, mas então me dá direito a pecar, Jesus morreu já por meus pecados. Os libertinos dizem o seguinte: eu posso continuar pecando à vontade, porque Jesus já morreu pelo meu pecado, então eu posso praticar quando eu quero. É isso que Paulo está dizendo? Não! Paulo está dizendo, ele morreu para nos livrar do presente século. Jesus nos livrou para nos livrar do pecado agora. Ele morreu para nos livrar do pecado hoje, neste momento. Ser salvo por Jesus Cristo não nos dá o direito de viver na ilicitude. Quando os genebrinos na Reforma Protestante, eles apartam com o papado romano, porque não suportava mais a quantidade de imposto, eles apartam do papado romano e professam a fé protestante, a fé reformada. Eles queriam viver no pecado. O reformador João Calvino escreve para eles: não, você não precisa apenas mudar de teologia, você tem que mudar de vida. Aqueles homens queriam sair do papado romano, do governo romano, debaixo do governo do Papa, mas eles queriam viver ainda no pecado, sendo protestante. E Calvino diz: não. Assim como Calvino, como Paulo, confessar Jesus Cristo também é abandonar o pecado.
Não podemos ser cristãos se não abandonamos o nosso pecado. E nós não conseguimos por nossas forças. É por isso que nós temos que clamar a Deus dia após dia, pedir em oração, porque nós não conseguimos pela nossa própria perna. Então, aqueles que querem atacar o Evangelho da salvação somente pela fé, diz o seguinte: não, você não pode ser salvo só pela fé, porque assim fica muito fácil, você pode continuar pecando, como afirma os libertinos. Está errado, porque o Evangelho de Jesus Cristo transforma pecadores em santos, transforma homens rudes em homens maduros, transforma pecadores em homens que fogem do pecado. Então, a salvação somente pela graça, porque Jesus morreu para nos salvar do pecado, salvar do porvir e do pecado ainda hoje, ainda nos nossos dias nesta terra. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Você sabe por que os crentes abandonam o pecado quando se converte a Deus, a fé cristã? Porque é vontade de Deus. E Deus envia o seu Espírito Santo. Aquele homem que tinha prazer, deleite no pecado, agora ele tem deleite em Deus. Ele tem prazer e desfruta da presença de Deus. O crente não é uma pessoa que vem para a igreja obrigado. O crente não é uma pessoa que ele observa as leis de Deus obrigado. Não, eu tenho que observar a lei porque eu não vou para o inferno. Não, ele observa porque ele tem deleite na lei de Deus e também tem deleite na lei de Deus e no próprio Deus. Ele tem alegria em obedecer a palavra de Deus. Ele tem regozijo em obedecer e não pecar mais. Pelo contrário, o crente quando peca, se é crente mesmo, ele sente uma dor lá no fundo do coração. E ele corre, ele sabe para onde ele correr. Veja lá, Pedro. Olha a diferença de Pedro e de Judas. Quando Pedro peca, nega Jesus 3 vezes, o que foi que Pedro fez? Ele saiu. Mas o que foi que Pedro fez em seguida? Chorou. Pedro chorou. E Judas? Só recolheu o dinheiro, ele sentiu remorso, se matou, sentiu, sabe lá o que, mas ele não sentiu arrependimento. Mas Pedro sentiu o peso do seu pecado, o peso da sua negação. Essa é diferente do crente e do não crente. E nós podemos ter regozijo em Deus. Como dizia John Owen, os crentes têm regozijo em Deus aqui e na vida do povo. Nós não devemos vir para a igreja obrigado, pelo contrário, nós devemos vir à igreja porque nós sabemos que Deus nos salvou, porque Deus nos livrou do fogo do inferno, porque Deus nos livrou não somente do fogo do inferno, mas livrou do pecado. Esse é o Evangelho de Paulo. O Evangelho que os legalistas não querem, que os legalistas são contra, mas Paulo diz: se Paulo é homem de Deus, então aqueles outros não são. Então aqueles que dizem que para ser salvo precisa obedecer a uma lei, eles são na verdade serpentes, são servos de Satanás. Porque a salvação é somente pela graça. Porque Jesus morreu para nos salvar do pecado e do pecado. Aleluia. Porque também é vontade de Deus, a qual a glória para todo sempre. Amém. Observe todas essas coisas que vem lá de cima, chamado de Paulo, chamado dos crentes, a morte de Jesus, o perdão dos crentes, os crentes vivendo de forma santa, é vontade de Deus e para a sua glória. Meus irmãos, tudo nas nossas vidas como cristãos deve estar voltado os nossos olhos para a glória de Deus.
a nossa vida, o nosso agir, o nosso falar, o nosso viver. É por isso que Paulo não podia sair pregando. E era por isso que Paulo sofria todas as dores das perseguições, porque Paulo queria glorificar o nome de Deus. E ele pregava a salvação somente pela fé em Jesus Cristo, porque nós não podemos fazer nada para nos salvar. O Elon Musk, o homem mais rico do mundo, não pode pagar a sua salvação. O sacerdote, talvez o homem mais santo, o homem mais puro que pisou nessa terra, não pode ser salvo nem por toda a sua santidade, porque um dia ele já pegou. E Paulo, tanto Paulo como Tiago vai dizer que apenas um pecado nos separa de Deus. E todos nós já pecamos pelo menos uma vez na vida, né? Mas quando nós nos convertemos, nós sabemos que pecamos bem mais. Todo homem nesta terra, toda mulher, pecado. E é por isso que nós também, assim como Paulo levou esse evangelho para salvar os pecadores e para a glória de Deus, nós também temos essa missão. João Calvino dizia o seguinte: Jesus envia e nós devemos obedecer. Porque ele enviou Paulo, Paulo obedeceu e pregou o evangelho aos gentios. E é incumbido a nós também escutar o evangelho da salvação pela graça. E nós também levarmos esse evangelho, nossos irmãos, parentes, nossos familiares mais distantes, nossos vizinhos, seja lá quem for. Nós temos que levar também este evangelho para a salvação dos pecadores que nos escutaram e para a glória de Deus. Que Deus seja louvado. Deus seja glorificado nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu quero que vocês se compreendam nesta noite. Volte a meditar no texto, leia o texto outra vez, fique à vontade, avalie o texto e medite. Que homens de Deus pode ser atacado, que na igreja de Cristo não existe divisão, na igreja de Cristo não existe o crentão e o pretinho, não existe o negro e o branco, o rico e o pobre, todos são uma igreja só. E eu quero também que vocês saiam daqui também com esse entendimento, que Deus já nos perdoou todos os pecados, e que nós podemos ter paz com o Pai e com o Filho, porque o Espírito Santo já nos convenceu do nosso pecado. Eu quero que vocês saibam também que Jesus já se deu por nossos pecados, que Ele morreu para nos livrar do pecado e do pecado, que Ele nos salvou tanto no pecado como do pecado. Nós estamos livres do pecado. Então, que nós não devemos procurar razão para pecar, nós temos motivo para não pecar, porque Cristo morreu para nos salvar do pecado. E toda a nossa vida seja vestida para a glória de Deus, o nosso falar, o nosso agir e o nosso viver. Que o mundo possa ver a glória de Deus em nós. Deus nos salvou para nós resplandecer a sua santidade, o seu amor, e que nós possamos ser a divulgação da santidade e do amor de Deus nesta terra. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero só orar e já passo o trabalho para o pastor. Pode ficar sentado, fique à vontade. Aleluia. Senhor Deus, Pai Santo, ainda hoje nós enfrentamos os legalistas, Senhor. E dentro dos ramos do próprio cristianismo, muitos mestres teus, Senhor, estão naquele judaizante, que achar, Senhor, que para ser salvo tem que obedecer o sábado, deixar de comer uma carne, deixar de vestir certa roupa. Não, Senhor.
Senhor, que Tu, Senhor, venha nos ajudar. Venha abrir os corações dos homens que estão entorpecidos do Senhor, da sua idolatria, do seu pecado. E não pode, Senhor, se voltar para si, Senhor, a não ser que Tu tenha graça e misericórdia deles. Santo Deus, usa, Senhor, esses crentes que aqui estão, Senhor. Instrumentos nas Tuas mãos faz eles. Senhor, que nós possamos, Senhor, todos que estão aqui, ganhar almas para o Teu reino. E que nós não precisamos fazer contagem nenhuma, Senhor. Mas que nós apenas anunciamos e que Tu haja, que Teu Espírito Santo haja no coração e na mente daqueles que nos escutam, venham nos escutar, Senhor. Senhor, opera através de nós. Opera, Senhor. Lembra que nós somos fracos, nós não podemos convencer ninguém dos seus pecados. Lembra que eles estão mortos e completamente mortos, Senhor. Mas o Teu Evangelho é poderoso para vivificar todos os mortos. Senhor, então levanta, Senhor, esses mortos que qual nós podamos, Senhor, encontrar. Santíssimo Deus, hoje, Senhor, nós estamos em um culto de missão. Que a nossa primeira missão, Senhor, seja fugir do pecado, viver para a Sua glória. E a nossa segunda missão, Senhor, seja receber o Teu enviado e pregar o Evangelho, compartilhar o Teu Evangelho, Senhor, aqueles que ainda não conhecem. Santíssimo Deus, Paulo ouviu a Tua palavra, ele obedeceu, ele pregou. Uns se converteram, outros não. Outros perseguiam, outros se prostraram diante de Ti. Essa é a nossa vida, Senhor, mas que nem as perseguições, nem a zombaria, nem a todas as dificuldades que vemos enfrentar na vida, Senhor, não faça que nós não desista, mas nós façamos como Paulo, se esforçamos para buscar o Teu povo, para salvar, Senhor, os homens do fogo do inferno, pelo sangue carnezinho de Jesus Cristo. Senhor, muitos já se foram, e eles não têm mais condições nenhuma de se arrepender. Mas aqueles que estão vivos, Senhor, nesta terra, Senhor, ainda têm, Senhor, possibilidade de se arrepender. O Senhor, Tu teve poder, Senhor, de juntar um exército de ossos secos. Assim como nós, os homens, estamos hoje mortos, mas o Senhor ressuscitou e fez e soprou fôlego de vida, Senhor. Faz isso, Senhor. Assim como Tu fizeste, a profecia de Ezequiel fez, assim como a palavra de Paulo trouxe muitos mortos à vida eterna, assim, Senhor, nossas palavras possam trazer, Senhor, muitos e muitos. Que o Teu Evangelho seja pregado. Que os homens, Senhor, saibam, Senhor, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E que Ele morreu, Senhor, para salvar dos nossos pecados. E, Senhor, e que tudo isso seja revestido em glória para Deus Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja aqui presente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos leve em paz às vossas casas. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, analisando o trabalho do Senhor e agradecendo Ele por Sua graça e Sua misericórdia. Que venhamos guardar em nossos corações a palavra que foi pregada e venhamos praticá-la em nome de Jesus. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, mais uma vez elevamos a voz em oração e Te agradecemos por tão generosa bondade, meu Senhor, e misericórdia para com as nossas vidas, meu Senhor. Que seria de nós se não fosse a Tua graça, se não fosse o perdão escancarado na cruz do Calvário? Ah, meu Senhor, há muito que teríamos perecido,
Que seria de nós, meu Senhor, se não fosse o teu resgate, se não fosse o teu amor, meu Senhor, ao ter nos escolhido no ventre de nossas mães. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade e privilégio de estar na tua casa, de louvar o teu nome, de estar, meu Senhor, em congregação com os irmãos. Paizinho querido, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa o dia de amanhã, que seja de graça, de vitórias, de oportunidades, de glorificar e honrar o teu santo nome. Pai amado, é o que nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus, confiando, meu Senhor, que a graça que foi derramada em nossos corações, venhamos compartilhar para aqueles que convivem conosco, para aqueles que têm a oportunidade de nos conhecer. Assim, meu Senhor, não se despede de nós, continua conosco, pois é o que nós pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo do Senhor, Ele sobre o povo de Deus, e que tem fé diz amém. E a paz do seu Senhor, em nome de Jesus. Lembre que nosso domingo é culto de ceia. Glória a Deus.